Bom dia, irmãos. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz de Jesus. Sou o Wellington, membro e diácono da 5ª Igreja Presbiteriana, e é com muita alegria que vamos refletir juntos no na oitava característica de uma igreja irresistível, segundo Wayne Cordeiro. Essa característica da igreja irresistível é a característica quando a gente escolhe amar. Vamos abrir as nossas Bíblias nos textos que se encontram em Mateus 20, versículos 29 a 34 e 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Os irmãos abram, por favor. Então, Mateus 20 e 29 a 34 diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar de Jesus, estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma, como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Convido os irmãos para orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na presença do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê condição, Pai, que o Espírito do Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para que possamos refletir neste momento agora, Senhor, na Tua Palavra, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, como aprendizado, Senhor, nesta manhã de domingo. Deus, que o nosso espírito, que a nossa mente esteja totalmente voltada agora, Senhor, para o entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te agradecemos, ó Deus, por nos escolher, Senhor, como servos do Senhor, para que possamos, ó Deus, trabalhar na Tua obra. Em nome de Jesus. Abençoe todos os irmãos, ó Deus, que estão em casa neste momento, nos assistindo, e que a graça do Senhor também esteja sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então,
falando, né, das características de uma igreja irresistível, nós temos aqui a oitava característica, como eu já disse, que é amar, né? Que é escolher a amar. Nós vamos caminhar aqui em 3 situações, mas primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já foram constrangidos pelo amor a ajudar alguém em alguma situação? Ou seja, né, em algum momento vocês já tiveram, né, a oportunidade, e eu imagino que com certeza já tiveram, a oportunidade de ajudar alguém ou fazer alguma coisa por alguém, mediante aquilo que vem do nosso coração, mediante aquilo que o propósito, né, do amor, né, que vem de dentro para fora, faz com que as nossas ações ou a nossa ação seja uma ação totalmente diferente, né, que seria uma ação por obrigação. Nós vemos então aqui que existe, né, a situação do amor de Jesus que constrange. O amor de Jesus que constrange, que está lá na carta de Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz que o amor de Jesus constrange, porque por né, que venceu a morte, todos nós morremos. Então nós vemos aqui um amor, né, uma questão totalmente diferente de qualquer outra coisa que possa a levar a servir a Jesus. Nós vemos muitas coisas que levam uma pessoa a servir a Jesus. Pode ser por obrigação, pode ser muitas vezes porque né, tem uma consciência de que precisa fazer, pode ser também por um interesse, muitas vezes, de ter alguma coisa em troca, de ter algum retorno, mas o que realmente faz toda a diferença é uma relação de serviço ao Senhor, uma relação de serviço, de ministério, de trabalho na obra de Jesus, que vem através do amor. Então, escolher a amar é escolher a fazer a coisa de uma forma diferente. Aqui nós vemos 3 coisas, né, que o Wayne Cordeiro ele fala a questão do amor através de um ciclo, né? Através de um ciclo onde Deus nos amou primeiro. Ele fala também a questão do amor como uma força para a jornada. O amor como uma força que nos leva à caminhada, que nos leva a fazer a diferença neste mundo. E também fala na questão do amor como um mandamento. Nós podemos ver também que o amor, né, essa escolha de amar, essa escolha de trabalhar como um mandamento do Senhor. Nós vamos ver aqui também num texto da Palavra de Deus que eu vou comentar logo à frente com os irmãos. Então, a questão do amor como um ciclo, né, como quando nós vemos que o amor de Deus ou o constrangimento do amor de Deus, ele vem através do texto quando a gente vê, né, que Deus ele entrega o seu Filho, Jesus, lá em João 3,16, quando fala, né, na palavra de Deus, do grande amor de Deus que entregou o seu Filho, seu único Filho por amor de nós. Então a gente entende essa questão quando nós nos aprofundamos nesse sentimento, né? Não é uma simples questão de física, né, do sofrimento de Jesus como um sofrimento físico, algo que ele passou ali que seria impossível de qualquer um de nós passarmos, mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso, vai além de um Deus que não tinha necessidade, que não precisava, mas ele se entregou no nosso lugar. Um Deus que não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma necessidade ou não tinha porquê de fazer isso, mas ele faz. Ele se entrega por amor de mim, por amor de você, né? Por amor de nós. Ele se entrega na cruz do Calvário, passa por tudo que passou para que eu e você pudéssemos entender realmente o que é esse amor, o que é escolher a amar, né? Ele poderia não ter feito isso, mas ele faz porque ele nos ama. E esse amor, né, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, esse amor ele precisa fazer parte também da nossa vida. Nós precisamos também trabalhar isso, né? Esse ciclo desse amor, ele precisa ser trabalhado em nossas vidas. Nós não podemos
simplesmente servir ao Senhor, não podemos simplesmente dizer que somos cristãos por uma obrigação ou por um motivo outro qualquer. Nós devemos realmente, ter amor pelas pessoas, ter amor por aqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é clara em dizer que existe apenas dois caminhos. Não existe mais de um caminho, mais de dois caminhos, só dois caminhos. Ou nós servimos ao Senhor e vamos para a glória com Cristo, viver com Ele eternamente quando partirmos desta terra, ou então nós teremos o caminho de sofrimento eterno, no inferno. Então a gente precisa e nós precisamos entender que muitas pessoas ou muitos seres humanos estão indo para esse lugar que nós não gostaríamos que fosse. E se nós tivermos o verdadeiro amor, esse amor, que nós escolhermos a fazer a diferença, nós vamos evitar que essas pessoas vá para esse lugar. E em contrapartida nós podemos trazê-las, para os pés de Cristo, escolher também ter uma vida diferente na presença de Jesus. Segunda questão do amor como força para a jornada, Para a caminhada com o Senhor Jesus, ou para a caminhada no ministério, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Nós sabemos que não é uma caminhada qualquer. Nós sabemos que muitos são os obstáculos, muitas lutas nós vamos enfrentar para continuar, essa caminhada e para fazer a diferença neste mundo que está tão difícil de se viver. Mas nós conseguiremos fazer isso com muito maior dedicação e com muito mais tranquilidade quando nós entendemos, o verdadeiro significado da palavra amor, quando nós entendemos o verdadeiro significado de nos colocarmos no lugar do outro, quando nós entendemos, que a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está necessitando, da presença de Deus na sua vida, que está sofrendo tanto nesse mundo, ela precisa muitas vezes de que nós escolhemos a amar, independente de qualquer situação, independente de um merecimento, independente de imaginarmos que aquela pessoa possa ou não vir a trilhar os caminhos do Senhor. Mas nós temos que escolher a amar, nós temos que escolher a fazer a diferença, a escolher a buscar essas pessoas para o Senhor. Se elas vão vir ou se teremos um objetivo, nós teremos conseguiremos o nosso alvo, já é outra situação, mas com certeza nós precisamos escolher a amar, nós precisamos escolher a pegar essas pessoas para Jesus, levar essas pessoas aos pés de Jesus. E esse amor, ele vai nos dar essa força para a jornada, ele vai nos dar essa força para a caminhada, porque nós vamos buscar dentro de nós realmente algo que faz diferença, realmente algo que faz com que a gente entenda, o propósito de trabalhar na obra de Jesus. E a terceira questão é do amor como mandamento. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, em Mateus, capítulo 22, versículos de 35 a 40, para a gente falar sobre essa questão, aqui em Mateus. Vamos lá, Mateus 22, de 35 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Nós vemos aqui então que a questão de amar como mandamento, está na palavra de Deus, e nós devemos primeiramente entender o que é
amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiramente, nós precisamos entender o que é essa entrega, né? Sem restrição, essa entrega sem sem colocar nenhum outro no lugar do Senhor. Porque quando nós entendemos isso, né, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, né, ele tem que ser dado o lugar que é dele na nossa vida. Nós temos que entender que realmente o que Deus fez por nós, né, o que Deus nos proporciona, não existe ninguém ou nada que pode proporcionar o que Deus nos proporciona. E não existe nada e ninguém que possa ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos nós precisamos de entender isso, né? Nós precisamos de entender que realmente o lugar, né, de destaque, ou o lugar principal na nossa vida tem que ser do Senhor. Nós não podemos colocar no lugar de Deus, ou não podemos deixar que outras coisas tomem o lugar de Deus. Nós precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas é verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. É verdadeiramente colocar em primeiro lugar, né, as questões do Senhor, e depois sim vem as outras questões. Como nós vimos aqui na palavra do Senhor, nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Como amar ao próximo como nós mesmos, se tem muitos de nós que não sabemos amar a nós mesmos? Tem muitos de nós complicando as nossas vidas, ou estragando as nossas vidas com coisas que não, né, edificam, e pelo contrário, coisas que vão destruir mesmo as nossas vidas. Como nós estamos amando a nós mesmos? Como amar o próximo? Como amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Como amar alguém se eu não tenho amor pela minha própria vida? A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, né, nós somos templo de Deus. Então nós muitas vezes não estamos amando nós mesmos, não estamos amando a nossa própria vida. Como eu vou amar o próximo? Como eu vou entender, né, essa questão que a Bíblia nos coloca tão claramente? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso entender, eu preciso me amar, eu preciso trabalhar a minha vida de forma a glorificar o nome de Deus, a glorificar o nome do Senhor, e aí entender, né, que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. O mundo ainda não entendeu isso, as pessoas muitas vezes não entenderam isso, mas se nós já tivéssemos entendido isso, seria muito mais fácil a nossa vida, né? Se eu me preocupo com meu irmão se preocupa com o outro, que se preocupa com o outro, e aí é uma cadeia, né? Cada momento nós estamos preocupados uns com os outros e não com nós mesmos, é uma cadeia, e as coisas sempre seriam melhores, né? Sempre estariam muito melhor. Mas infelizmente nós não conseguimos, né, entender isso, ou muitas pessoas não conseguem entender isso, que esse mandamento, ou essa palavra de Deus, ela nos leva, né, a uma vida muito melhor, a uma sociedade muito melhor. Porém, contudo, muitas vezes nós não escolhemos isso, nós escolhemos amar, né, as nossas coisas, amar, né, dar prioridade para tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que faz bem para a minha vida, e esqueço de escolher a amar, como aqui o N. Cordeiro está nos ensinando. Então nós precisamos entender essa palavra como um mandamento, como algo que Deus tem para as nossas vidas, que vai fazer toda a diferença, né, no trabalho, no ministério. Eu gostaria de concluir, gostaria de encerrar, né, dizendo à igreja que a igreja irresistível do Senhor Jesus só será relevante se ela tiver como essência a motivação, o amor. Podemos ter várias outras motivações, mas nós temos que ter como essência de motivação, nós devemos ter como aquilo que é primordial no serviço ou na obra do Senhor, o amor. Nós não podemos esquecer que tudo que fazemos na obra de Deus, ou tudo que trabalhamos na obra de Deus, tem que ser pelo amor, né? Não adianta, porque qualquer outra situação, ela pode até perdurar por alguns dias, por alguns meses,
mas logo a gente vai desanimar. Então não desanime, não pare de amar, né? Independentemente de ter algumas frustrações, de ter alguns momentos de sofrimento, alguns momentos que a gente sabe que nós passamos, mas não deixe de amar. Ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Faça o impossível para servir ao teu próximo. Faça o impossível, porque essa é a igreja irresistível que o Senhor Jesus ama a ajudá-la, ama a abençoá-la. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse tempo aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós queremos este amor, Senhor. Nós queremos amar as pessoas, ó Deus, incondicionalmente. Amá-las, ó Deus, independentemente, ó Deus, do que teremos em troca nesse momento, ó Pai. Nós queremos realmente, ó Deus, entender, amar o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, a sabedoria para continuarmos caminhando na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.